parabéns aí você trazer, como sempre, fazendo umas entrevistas bem legais aí, né, cara? Trouxe lá o pessoal da Josimar, enfim, e mais o Gustavo aí agora também, que deu mais essa aula aí, né? Um grande boa noite aí para o Maganha, Jefinho, Vicente, bom de novo te encontrar aqui. Eu vou um pouco na carona de tudo que vocês falaram aqui, o Maganha e o Vicente principalmente estavam falando. Maganha, eu só acho assim que a coisa toda para mim desandou, viu, Vicente? Você que obviamente não faz parte das eleições vascaínas, claro, para mim o escárnio foi em 2020, novembro de 2020. Ali Correto. começou a desandar a maionese de uma forma geral. Por que eu digo isso? Eu já participei de eleições anteriores também, sempre houveram esses buchichos, né? Ah, o cara votou, o outro votou no lugar dele, mas aí você bota na carona essa questão de anistia para sócios. Cara, então isso vem de um bom tempo. Porém, quando aconteciam essas reclamações, esses buchichos, por assim dizer, você podia entrar na justiça comum, ou na justiça desportiva, que seja, qualquer âmbito da justiça, e você poderia tentar impugnar, coisa que nunca foi feita. A única vez que tentaram, que foi a reeleição do Eurico, que o Eurico acabou perdendo, né? O objeto caiu, que quiseram comprovar que a tal da urna 7, viu, Vicente? O que era a urna 7? Não sei se você acompanhou na época, mas enfim. Eu acompanhei de forma muito superficial, mas não como você, né, internamente, mas o que vinha exposto pela mídia, né? Então. Mas, resumidamente, a urna 7 era um quê? Uma urna onde só poderiam votar determinadas pessoas e coisas, e obviamente que ali era um reduto eleitoral de Eurico, aquela coisa toda. Sim. E aí tiraram aquela urna fora e o Eurico acabou perdendo a eleição, e depois essa ação judicial até perdeu o objeto, porque viu-se que não tinha nada. Você pode gostar ou não gostar da pessoa, enfim, mas, pô. Sim. Agora, a de 2020, para mim, foi a maior bobagem e deu o pontapé, digamos. Quer dizer, o Maganha sabe muito bem do que eu estou falando, essa porcaria toda começou em 2008, para falar bem a verdade. Lá que começou, né? Mas 2020 foi assim, o ápice dessa... Foi a do Levin, que ele foi... Foi a do Levin, exatamente. 2020 foi a do Levin. Então, assim, agora, se o Levin ia transformar em SAF no Igor, isso aí é outra história. Agora, por que eu cito muito essa eleição? Porque um candidato prometeu mundos e fundos e, obviamente, não cumpriu porca nenhuma. Então, ficou muito claro, e a gente falava isso na época, ou pós-eleição, que manobraram de tudo quanto é jeito para ganhar quem efetivamente foi vender o Vasco, e vendeu. Vendeu, não. Aí, cada um faz seu juízo. Né? Doou, né? Então, e assim, e não foi um processo, assim, nada idôneo. Então, quer dizer, você tem que ter esse início, o meio e o fim, né? E aí, os eleitores acabaram indo nessa onda, porque tem que vender mesmo, que tem que tirar o fulano, que eu não gosto do Maganha, o Maganha odeia o Jefinho, que não quer ver o Fábio. E aí, então, fica a política e os últimos 20 anos. Criou-se alguns mantras, né? Que aí as pessoas, alguns aí concordaram, enfim. Então, é isso que eu tiro, sabe? E aí eu peguei duas situações aqui, que eu acho que para você reverter isso, caso alguém queira, enfim, a frase do Mauro Barros aqui, do meu xará, aliás, uma boa noite aí para ele, a situação da SAF com a falência da 777. Aí pode ser uma brecha. Mas antes disso acontecer, ela revende e ela recupera. Gente, olha só, pode cair a luz aqui. Se cair a luz aqui, vocês levam até eu voltar aqui, tá? Não, tranquilo, né? E outra, você tem aí essa questão de buscar se houveram problemas na votação, como a gente sabe que um morto votou, enfim, aí eu já acho que já é uma coisa um pouco mais séria, né? Como é que você vai fazer essa comprovação que o voto foi eletrônico? Eu sei que eu votei, mas o meu voto foi para... Então,
não se consegue buscar essas comprovações e coisa. Eu acho que aí o problema hoje é o seguinte: como é que a gente vai fazer para essas coisas melhorarem? O Vasco precisa efetivamente melhorar. A questão toda é essa. Eu não vejo como você vai reverter essa situação, salvo, aí sim é algo que eu acredito, contratos podem ser revistos? Podem ser revistos. Podem ser renegociados? Podem, sem dúvida nenhuma. Agora, como nós não tivemos acesso ao contrato, como é que eu vou saber se eu posso fazer alguma coisa contra aquilo ali? Sim. Entende? Então, esse para mim é o grande ponto. Peraí, eu tenho como rever um contrato? Tem, mas cadê o contrato? Não sei. Não tenho acesso. E outra, Então, Mauro, aí... até que eu estava pensando Oi. aqui, desculpe te interromper, mas assim, Não, sobre a falência da 777, né? Esses caras são escorregadios demais, né? Então, até que ponto eles, antes de decretar a falência do grupo 777, da empresa, seja lá o que for, eles já repassem o Vasco para uma terceira empresa, que eles próprios serão os donos dela, né? Vamos dizer assim. ela já existe. Já existe essa empresa. Já existe? Pois é, eu estava pensando nisso, né? 777 Carioca LLC. Se colocando, se colocando na cabeça de um cara escorregadio, assim, eu vou decretar a falência dessa empresa, mas eu vou vender antes para uma terceira que eu continuo controlando e vida que segue, vamos dizer assim, entendeu? E aí o Vicente, processo continua, o círculo vicioso se mantém, né?